Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar que o STF derrubou o prazo para contestar benefício negado pelo INSS. A decisão também vale para benefícios cessados e cancelados. Então, quem está nessa situação pode ingressar com uma ação para discutir isso. Quem teve benefício negado, cessado ou cancelado pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ganhou uma nova chance para contestar essa decisão mesmo após o prazo de 10 anos. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, julgou inconstitucional o prazo de 10 anos para entrar com ação na Justiça para essa finalidade. A decisão do STF anula os efeitos da Lei 13.846 de junho de 2019, que limitava o tempo para ingressar com esses processos. Então, a partir de agora, o segurado poderá retornar à Justiça para questionar o pedido de benefício que foi negado, cessado ou cancelado. Caso consiga reverter a situação, ele poderá receber os atrasados, valores retroativos acumulados dos benefícios dos últimos 5 anos. Então, a decisão do STF, ela não altera, porém, o prazo para pedir revisão dos benefícios do INSS. Então, para esses processos, continua o período de até 10 anos. Então, vamos supor aquele segurado que tenha morrido há 15 anos e a esposa, por não saber sobre os direitos, não pediu a pensão por morte na época. Então, com a decisão, mesmo após o prazo de 10 anos de ter expirado, ela poderá pleitear esse direito. Então, de acordo com o Supremo, para o direito em si ao benefício, não há prazo decadencial. O prazo apenas vale para a revisão de um benefício concedido. Então, vamos ver o que muda. Segundo o artigo 24 da Lei 13.846, os segurados teriam até 10 anos para contestar o INSS em caso de indeferimento, negativa, cessação, que é o corte, e o cancelamento. E o STF concordou com a ação direta de inconstitucionalidade 6.096 proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, considerando o prazo de 10 anos inconstitucional. Então, com a decisão do STF, quem teve um benefício negado, cessado ou cancelado há mais de 10 anos pode contestar a decisão do INSS na Justiça. Se o benefício for concedido, o segurado irá receber atrasados dos últimos 5 anos. E o que são os atrasados? São os valores retroativos acumulados aos quais o cidadão tinha direito e que não lhe foram pagos pelo INSS. Então, em geral, eles são a diferença entre o dinheiro que o segurado deveria estar recebendo e que por algum motivo não houve o pagamento. Então, no caso de revisão de benefício, o prazo de 10 anos para pedir uma revisão não mudou. O período é chamado de decadência e começa a contar a partir do primeiro pagamento do benefício. Então, se a revisão for concedida, ou seja, se o erro do Instituto for comprovado, o segurado tem direito de receber os atrasados, que são as diferenças dos 5 anos antes do pedido. Então, o período máximo de 10 anos ele é chamado de decadência, que é a palavra utilizada na Justiça para determinar quando um direito deixa de existir. E o prazo começa a contar a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento do primeiro benefício. Então, exemplo,
Quem começou a receber o benefício em outubro de 2010, por exemplo, tem até novembro deste ano para formalizar o pedido de revisão ao INSS. E aí, como é que vai funcionar? Todos os trabalhadores que tiveram benefício negado, cessado ou cancelado, eles poderão pedir uma nova análise na Justiça. Para obter sucesso, o segurado precisa tomar alguns cuidados. Então, o segurado precisa ter a cópia do processo administrativo no qual foi feito o pedido e o indeferimento, e tudo o que puder embasar a solicitação. A decisão do Supremo foi ótima, porque nada mais injusto do que um segurado ter direito a um benefício que, por um erro do INSS, foi negado. Então, o que fazer? Você vai juntar toda a documentação necessária para embasar seu novo pedido. Você vai consultar um advogado especialista em previdenciário para avaliar toda a documentação apresentada no processo anterior. Assim, o advogado poderá identificar quais foram as falhas para aperfeiçoar, né, o novo pedido. Então, e um outro assunto que ainda pode interessar, né, que as pessoas ficam com muitas dúvidas, é quem pode acumular a aposentadoria e pensão do INSS. Porque a nova legislação da Previdência, ela impõe desconto no valor do benefício que for menos vantajoso e ainda permite o acúmulo de aposentadoria e pensão do INSS, ou duas pensões de regimes diferentes, mas a reforma da Previdência alterou o cálculo para o pagamento de dois benefícios, diminuindo o valor final a ser recebido. Então, aposentados que pedem uma pensão por morte ou um pensionista que solicitou aposentadoria após 13 de novembro de 2019, agora ele tem um desconto do menor benefício. Então, a redução depende de quantos salários mínimos seriam pagos no benefício. Cada parte do benefício é aplicado um redutor. Então, para o valor que ultrapassar 4.181, o redutor é de 90%. O benefício de menor valor só será pago integralmente se for de um salário mínimo, que é R$ 1.045 em 2020. E o total recebido ele ainda pode ser menor por causa das novas regras de aposentadorias e da pensão por morte. Antes, descartadas do cálculo, as menores contribuições elas passavam a ser incluídas, reduzindo a média salarial do aposentado. Já a pensão é de 50% que o aposentado recebia ou teria direito se fosse aposentado por incapacidade, mais 10% cada dependente, até o limite de 100%. Então, as regras estipulam que são os dependentes com direito à pensão também mudaram. O cônjuge e o filho menor de 21 anos, ou que seja inválido, ou tiver grave deficiência intelectual ou mental, tem direito, mas ao completar 21 anos de idade, o dependente deixa de receber sua parte da pensão e ela não é repassada para a viúva. Quem vive em união estável só receberá a pensão se houver documentos de até 2 anos antes da morte do segurado que comprovem a união do casal, a dependência econômica. E o mesmo vale para os pais e irmãos do segurado que comprovem a dependência para o INSS, a dependência econômica. Para quem já acumulava 2 benefícios antes da reforma, nada mudou. Benefícios que podem ser acumulados: pensão por morte e aposentadoria, pensão deixada por companheiro ou cônjuge com pensão por morte deixada por filho ou filha, desde que comprovada a dependência econômica, e pensão por morte decorrente de cônjuge ou companheiro de um regime da Previdência Social e outra pensão por morte de regime diverso ou pensões aliadas às atividades militares. E o cálculo para quem vai receber 2 benefícios funciona da seguinte forma:
o benefício com um valor mais vantajoso, seja mais recente ou não, continua sendo pago integralmente. Já o benefício de valor menor sofre um desconto e é dividido em fatias de um salário mínimo, que é R$ 1.045 neste ano de 2020. A cada fatia, o governo aplica um percentual. Então, na primeira fatia, até 1.045, 100%. A segunda fatia, de 1.045 a 2.090, 60%. A terceira fatia, de 2.091 a 3.135, 40%. E assim por diante, até o que for acima de 4.081 é 90%. E aí você precisa ver qual dos benefícios for de um salário mínimo, aí não vai ter redução. Agora, se o segurado que morreu já era aposentado, o valor será de 50% da aposentadoria que o segurado recebia, mais 10% por dependente. Então, exemplo, uma viúva sem filhos menores, por exemplo, recebe 60% da renda. Então, um dependente recebe 60%. Aí, vai modificando, né? E aí, se o segurado que morreu ainda não recebia aposentadoria, o valor da pensão vai seguir a regra da aposentadoria por incapacidade. E a pensão será de 60% da média de todos os salários pagos desde julho de 94, mais 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição. Após chegar a esse resultado, aplicam-se os redutores por dependentes. Então, em caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a pensão será integral, até o valor do teto do INSS. O benefício não pode ser menor do que o salário mínimo, mesmo com os redutores. E aí o que acontece? Então, vamos supor, uma coisa que eu passei um pouco rápido é aquela pessoa que tem um dependente vai receber 60%, 2 dependentes, 70%, 3 dependentes, 80%, 4 dependentes, 90% e acima de 5 dependentes vai ser 100%. Lembrando que cada filho que completar 21 anos não reverte para a viúva. Não volta, o que passar vai ficar para o governo. Agora, quem já recebia pensão e tem os dependentes, esses dependentes vão completar. A pessoa já recebia pensão antes de 13 de novembro de 2019, não tem problema. Essa reversão, assim que a pessoa completar 21 anos, volta para a mãe. Só não para a viúva, só não volta quem começou a receber pensão por morte após 13 de novembro de 2019, porque aí já entra na reforma. Mas quem teve antes, para cada filho que completar, quem teve a pensão por morte antes de 13 de novembro, para cada filho que completar 21 anos, reverte sim o valor para a viúva, não vai ter problema, tá? Bom, agora um aviso para vocês é a questão do consignado, tá? Muita gente tem me procurado que recebeu o empréstimo indevidamente. Simplesmente foi creditado um valor na conta e a pessoa foi checar. Quando verificou, chegou à conclusão de que aquilo foi indevido, que foi um empréstimo indevido. Então, você está lá, você recebeu um empréstimo. Primeiro, antes de qualquer coisa, vá no meu INSS, bloqueie a questão de empréstimos, bloquear empréstimos consignados. Você já bloqueia para não ter essa dor de cabeça daqui para frente. Então, chega lá e bloqueia. Depois, se você teve um empréstimo, você vai ligar na ouvidoria do banco que fez o empréstimo, vai pedir um boleto para você pagar esse empréstimo, tá? Então, você vai pagar para você ficar livre de qualquer dor de cabeça. Terceiro lugar, você vai reclamar no Banco Central, tá? Você vai abrir uma reclamação, você vai reclamar online, tem lá para você fazer reclamação, você vai reclamar e relatar tudo o que aconteceu com você, que você não solicitou empréstimo, que o empréstimo foi creditado na sua conta. E para o banco você vai pedir documento e eles vão dizer que não tem. E no Banco Central você vai falar que você quer os documentos que comprovem esse empréstimo, porque todo empréstimo tem que ter um contrato. Você quer ver quem assinou esse contrato. E conforme for, você procura
você faz um boletim de ocorrência, pode ser online, você vai fazer esse boletim de ocorrência, por quê? Isso tem sido uma prática muito comum dos bancos, tá? A questão de efetuar empréstimo sem que a pessoa tenha solicitado. E aí, só que a grande maioria da população, a maior parte dos aposentados recebem um salário mínimo. E quando é creditado um valor, muitas pessoas que não sabem como conferir o que foi pago, não têm acesso à internet, enfim, aí elas acabam recebendo um dinheiro a mais, ficam super felizes, gastam o dinheiro. Então acho que o governo já autorizou o 14º, vai lá, pega o dinheiro e gasta. E depois começa a chegar os débitos, né, na própria aposentadoria, quando ela vai ver débito, parcela, consignado, mas eu não pedi. Não, você pediu, foi creditado e você usou. Então, chegou dinheiro a mais na conta, não gaste sem saber do que é. Verifique, cheque, veja no meu INSS o que está sendo depositado. É empréstimo? Liga no banco, pede um boleto, paga, já se livra desse empréstimo, já se livra da dor de cabeça, tem que reclamar na ouvidoria do banco e tem que reclamar no Banco Central, porque agora está virando prática. A pessoa não pede, chega lá, o dinheiro está na conta. Então, vocês têm que bater forte nisso, porque se todo mundo reclamar no Banco Central, se todo mundo for na polícia fazer um boletim de ocorrência, eles vão pensar 10 vezes antes de chegar e depositar dinheiro na conta da pessoa que não pediu. Porque, infelizmente, antes mesmo que o aposentado fique sabendo que já está aposentado, o banco é o primeiro a ser informado. Sabe? Pessoas de dentro, lá de dentro já informam os bancos que a pessoa está aposentada. Então, antes era um inferno, a pessoa recebia 70 ligações em um dia, oferecendo empréstimo consignado. Então, se chegar uma ligação dizendo que você tem que pegar empréstimo, não existe isso. Você pega, se você quiser, empréstimo consignado. Ninguém é obrigado a contratar. E outra, se caiu dinheiro a mais, é referente a empréstimo, devolva logo, porque se você pegar esse dinheiro, você vai pagar mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Então, todo cuidado é pouco. Eu tenho inúmeros casos no escritório de pessoas que me procuram e, assim, você vai entrar com a ação, tudo mais, mas primeiro, devolva o dinheiro para você não ter dor de cabeça. Todo cuidado é pouco nessa época que eles estão fazendo empréstimo para todo mundo sem a pessoa ter pedido. Fiquem de olho. Essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.